Pessoal, bom dia. Vamos para mais uma videoaula. Nós estamos na turma do segundo ano, aula de número 14. Continuando ainda a parte de relações de massa. Novamente, páginas 219 a 223 do nosso livro, sendo o volume 1. Tá bom? Lembre-se disso. Na aula anterior, nós começamos a ver aí a parte das relações de massa, apresentando para vocês o conceito de massa atômica, o conceito de massa molecular, né? E vimos aí um exemplo de como que essa massa é calculada, por exemplo, antes de ser colocada na tabela periódica, tá certo? Muito bem. Pessoal, o que é que acontece na aula de hoje? Na aula anterior, nós dissemos que a o UMA, que é a unidade de massa atômica, foi um padrão estabelecido para calcular a massa de todos os átomos. Esse padrão ele foi estabelecido com referencial em quem? No carbono 12. E eu até coloquei, né, o valor que seria de 1 U transformado em gramas, que deu um númerozinho lá muito pequeno, 1, alguma coisa vezes 10 a menos 24 gramas. Tudo bem. Aí o que é que acontece? Na aula de hoje nós vamos mostrar para vocês como é que é feita a ponte, a conexão, o elo, né, entre o mundo atômico, ou seja, entre essa unidade de massa atômica e o nosso mundo real, que no caso nós utilizamos grama, ml, litro, quilograma, tonelada e assim sucessivamente. Tá bom? Quem fez essa ponte foi um cara chamado de Avogadro, certo? Para isso, ele fez uma série de experimentos. Quem quiser dar uma olhadazinha depois na internet, é uma parte muito interessante da história da química, tá? Mas como o nosso tempo é curto, eu vou direto ao ponto. Então, ele criou o que nós denominamos hoje, de constante de Avogadro, certo? Repito, qual é a função dessa constante? Ela vai nos permitir sair do mundo atômico para o mundo real, certo? Então, o que é que diz a constante de Avogadro? Que em uma certa quantidade de massa, em gramas, igual à massa atômica daquele determinado elemento ou molécula, existem 6 vezes 10 a 23 unidades. Paulo, peraí, calma. Não adianta você voltar ao vídeo, né? Traduz para mim, por favor. Pessoal, preste atenção e olhe para cá. Olha o carbono. O que é a massa atômica? Ou qual seria a massa atômica do carbono? A massa atômica do carbono são 12 U. O que Avogadro estabeleceu depois de muitos testes é que se eu pegar uma quantidade igual à massa atômica, uma quantidade dessas em grama, ou seja, no caso do carbono, a unidade é 12. Se eu pegar 12 gramas de carbono, eu vou ter nesse sistema aqui 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Paulo, é átomo de carbono pra caramba. É verdade. É verdade. Mas essa foi a relação estabelecida por Avogadro. Tá bom? Então, repito, se eu tiver uma quantidade em gramas igual à massa atômica daquele elemento ou à massa molecular daquela molécula, eu vou ter sempre 6 vezes 10 a 23 unidades daquele determinado sistema. No nosso caso aqui, a massa do carbono são 12 U. Ou seja, o que ele está afirmando para a gente é, se eu pegar 12 gramas de carbono, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Paulo, e se for uma molécula, como é que esse negócio funciona? Do mesmo jeito. O que vai mudar é o valor do sistema. Veja, aqui eu tenho SO2. Consultando a tabela periódica, a gente vai ver que o S vale 32 e o O vale 16. Lembrando que você, sempre que possível, você pode arredondar. Então, vamos calcular. Aqui tem um S mais 2 oxigênios.
Como é que vai ficar então? Vai ficar 1 que multiplica 32, mais 2 que multiplica 16. Resultado da história, vamos lá, vai ficar 32 mais 32, que vai dar igual a 64. 64 o quê? 64 U. Então, novamente, fazendo de novo a aplicação da constante. A massa dessa substância aqui são 64 U. Se eu pegar uma quantidade idêntica a ela em gramas, ou seja, 64 gramas, eu vou ter nesse sistema aqui 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de SO2. Paulo, eu mais ou menos que entendi a questão aí do sistema, só que agora bateu uma dúvida. Aqui você falou de átomo. E aqui você já usou o termo molécula. Sim, pessoal, porque aqui eu estou me referindo ao carbono. Isso é um átomo sozinho. SO2 não é um átomo, SO2 é uma molécula. Certo? Então mudou a nomenclatura porque a constituição do sistema também é diferente. Tá certo? Mas aí perceba, aí alguém pode perguntar, mas Paulo, a quantidade é a mesma? É a mesma. É a mesma. Por isso que o nome é constante de Avogadro. Certo? O que mudou então? Como eu havia dito para vocês, olha o que mudou. O valor referencial da massa e da massa atômica. Porque o composto é diferente. Vamos fazer mais um exemplo? Ó, aqui. CaOH2. Inclusive com um parênteses agora. Como é que eu vou calcular? Bem, passar aqui um traço. O Ca na tabela, salvo me engano, é 40. O H é 1. E o O a gente já colocou ali, mas repete, o O vale 16. Como é que vai ficar então essa conta? Só tem um cálcio, então vai ficar 1 Ca. Mas, atenção agora para o parêntese, como é que eu resolvo esse parêntese? Esse 2 vai multiplicar o O e vai multiplicar o H. Então vai ficar 2 vezes 1 vai ficar 2O, ó, 2 e multiplica o O, mais, de novo, o 2 que multiplica o H. Atenção, se tivesse um número aqui dentro e tivesse um 3 aqui, ficava 2 vezes 3 e que ficava, portanto, 6. Tá bom? Beleza. Aí agora vamos fazer o quê? Vamos substituir, vai ficar 1 Ca, 40, 2 vezes o O, que é 16, mais 2 vezes o H, que é 1. Então vai ficar 40 mais 32 mais 2, isso vai dar quanto? 74, o quê? U. Sendo assim, pessoal, o que, vai acontecer? De novo, a massa desse composto, vamos puxar aqui uma setinha. A massa desse composto, a massa molecular, é 74 U. Se eu pegar uma massa idêntica a essa em gramas, ou seja, 74 gramas, eu vou ter, nesse sistema aqui, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas da substância, que no caso é quem? CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. Certo? De novo, se você observar, o valor aqui permanece o mesmo, mudando apenas a massa de referência. Certo? Beleza? Tranquilo? Aí você vai perguntar assim, Paulo, isso pode ser aplicado em que situação? Bem, pessoal, você tem várias situações nas quais você pode aplicar isso, e nós vamos fazer um exemplo agora de como é que isso pode ser visto em uma questão, tá bom? Vamos apagar essa parte aqui de cima, eu acho que é melhor a visualização. Beleza? Vamos aqui então. Ó. Vamos supor o seguinte. Vamos considerar que... Olha lá.
Digamos aqui o seguinte, que eu tenho um copo, certo? Muito bem desenhado o copo, só que não. Nesse copo eu tenho água. Nesse copo eu tenho água. Vamos supor que nesse copo eu tenha 180, vou botar aqui do lado, 180 ml de água. Certo? Vamos ainda considerar que a densidade da água seja de 1 grama por ml. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: quantas moléculas de água tem lá dentro? E aí? Como é que nós faz? Bem, vamos fazer da seguinte forma. Ó, presta atenção. Primeira coisa, se isso aqui são 180 ml e a densidade da água é 1 grama por ml, eu acho que todo mundo vai confirmar ou, vai combinar comigo que isso aqui é equivalente a 180 gramas de água. Paulo, qual é a pergunta que você quer mesmo? A pergunta é a seguinte: eu tenho um copo, certo? Dentro desse copo eu tenho 180 ml de água. Eu quero saber quantas moléculas de água tem dentro daquele copo. Bora? Dá para contar de uma por uma? Não, melhor não, né? Então vamos ver como é que faz? Qual é a regrinha? A água, nós calculamos a massa dela em aulas anteriores. Quanto é que fica a massa da água? Se eu pegar aqui a massa da água, o H vale 1 e o O vale 16. Então a massa da água, pessoal, massa molecular da água, dá igual a quanto? Dá igual a 18. 18U. Certo? O que acontece? Vamos aplicar a regra. O que é que Avogadro diz? Se eu pegar uma quantidade igual a essa daqui em massa, ou seja, 18 gramas, eu vou ter dentro desse sistema quanto? 6 vezes 10 a 23. O quê? Moléculas de água. A minha pergunta é qual? A minha pergunta é muito simples. Eu quero saber em 180 gramas, quantas moléculas nós temos. Pronto. Agora ficou fácil. É só fazer o quê? Uma regra de 3. Somente. E aí a gente descobre quantas moléculas nós temos dentro do nosso copo com água. Bora lá. Como é que vai ficar a regra de 3? Muito simples. O que é que nós estabelecemos aqui desse lado? Nós estabelecemos que em 18 gramas de água, nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um parênteses antes que eu esqueça, já deve ter gente desesperada aí. Calma. Esse valor 6 ele está arredondado. Então, o valor mais real da constante de Avogadro é 6,021 vezes 10 a 23. Certo? Agora, de novo, lembre-se do que eu falei na aula anterior. Sempre que der para arredondar, galera, a gente arredonda. Agora, atenção, se na questão vier dizendo dado constante de Avogadro 6,021 ou 6,02, você tem que usar o número quebrado, porque senão vai dar alguma diferençazinha no final. Mas, no geral, aproxima o valor, que fica mais fácil de trabalhar. Tá bom? Então, vamos para cá, vamos terminar. Como é que faz? Como eu disse, 18 gramas equivalem a 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Qual a massa que eu quero calcular? 180. Então, em 180 gramas, eu vou ter quantas moléculas? X moléculas. Que é exatamente o que a gente vai calcular. Regrazinha de 3 simples, tranquilíssima de fazer. Então, ó, vamos fazer aqui, mesmo pelos extremos, vai ficar 18x igual a 180, que multiplica 6 vezes 10 a 23.
E aí o que é que a gente vai fazer? Para não fazer um conta muito absurdo, já comentei com vocês em sala de aula, né? Sempre que der para simplificar, a gente simplifica. Então, ó, vou cortar esse 18 com esse. Vai ficar o quê? X igual a 10. Paulo, onde é que saiu esse 10? Pessoal, vou fazer de outro jeito, para não ficar muito complicado de você entender. Eu simplesmente passei o 18 dividindo. Ó, 180 vezes 6 vezes 10 dá 23. Esse 18, pessoal, está aqui embaixo. No que eu divido 180 por 18, repito, ó, 180 dividido por 18 sobra quem? Sobra 10. Beleza? E aí, o resultado final, o nosso x vai ser quem? 10, que multiplica 6 vezes 10 dá 23. Como eu tenho uma potência de 10, como é que eu vou fazer? É só eu somar o número aqui, né? Então fica x igual a 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. Então, se você pegar um copo com 180 ml de água e ingerir esses 180 ml, você vai estar ingerindo 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. Certo? E está aí um pequeno exemplo de como isso pode ser aplicado em uma questão. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês vão me repassando aí, ok? E, repito, se você, como eu disse na primeira aula, se você achar necessário o material, fala comigo que a gente providencia. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser.